Vamos começar o capítulo conversando sobre conceitos matemáticos importantes para análise de dados. Primeiro, uma pergunta que talvez recebamos aqui no suporte da SA quase todos os dias e não é exagero. Preciso fazer um curso de graduação em matemática para trabalhar com análise de dados? A resposta é não. Você pode aprender ou relembrar os conceitos necessários à medida que desenvolve seu conhecimento em análise de dados. De fato, você já tem o conhecimento matemático necessário para trabalhar com análise de dados. Veja, estou falando de análise de dados, especificamente você aplicar análise descritiva, você realizar cálculos com as variáveis, você extrair estatísticas. Tudo isso, na verdade, você já tem o conhecimento matemático necessário. Pode ser que você não tenha o conhecimento matemático para trabalhar com machine learning, o que envolve cálculo, derivada, diferencial e assim por diante. Mas para análise de dados, sabe quais são os conceitos principais que nós utilizamos no dia a dia? Operações aritméticas básicas e operações com matrizes. E se você não acredita em mim, é só aguardar até o projeto 6, porque eu vou provar para você. Vamos realizar um trabalho inteiro de Market Basket Analysis, que é uma técnica robusta em termos de análise de dados, amplamente aplicável em diversos departamentos, diversas áreas, e vamos fazer tudo isso utilizando operações aritméticas básicas e operações com matrizes. De fato, sequer precisamos elaborar os cálculos ou fórmulas matemáticas na maioria das vezes, porque já temos funções para isso em pacotes Python, como Pandas, como NumPy, SciPy, Scikit-learn, entre outros. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Para desmistificar essa coisa de que tem que aprender tudo de matemática para trabalhar com análise de dados. Não, você não precisa ir para um curso de graduação em matemática para ser analista de dados. Esse conhecimento que está agora aí no seu vídeo, você já tem. Pode ser que você não lembre. Aí tudo bem, eu aceito esse argumento. Ah, eu já estudei esse conteúdo lá no ensino fundamental há muito tempo atrás, nunca mais apliquei operações com matrizes. Ok, é razoável. Nesse caso, você pode buscar esse conhecimento ou, eventualmente, apenas entender o conceito e aplicar durante os projetos de análise utilizando funções prontas para isso. Os pacotes Python oferecem diversas funções. Dificilmente, durante um processo de análise de dados, você vai ter que construir a fórmula matemática para a operação da diagonal esquerda da matriz. Tem uma função Python que faz isso com apenas uma linha de código. É importante compreender aquele conceito? Sim. Durante o projeto número 6, eu vou abordar, inclusive, alguns desses conceitos. Mas tente tirar da sua cabeça, desmistificar essa coisa de que tem que aprender tudo sobre matemática para trabalhar em análise de dados ou até mesmo em ciência de dados. Isso não é a realidade. Nada impede que você primeiro aprenda as técnicas de análise e, se considerar necessário, você então pode buscar o conhecimento que talvez falte de operações com matrizes, tentar relembrar o conceito, estudar o material à parte. Inclusive, eu vou colocar para você algumas referências de livros de matemática lá na seção de links úteis. Esse aqui não é um curso de matemática, não é? Eu vou abordar os conceitos necessários para análise descritiva. Vou colocar para você referências na seção de links úteis, alguns bons livros de matemática. E aqui na DSA tem, inclusive, um curso de matemática para Machine Learning, que, aliás, eu ministro. Primeiro curso da formação Análise Estatística para Cientistas de Dados. Lá, sim, nós abordamos vários conceitos de matemática usados em aprendizado de máquina e ciência de dados. Para análise de dados, são conceitos que você já tem, conhecimento que você já adquiriu na sua vida acadêmica, considerando que tenha concluído, pelo menos, claro, o ensino fundamental. A partir daí, é uma questão talvez de relembrar um ou outro conceito, compreender, eventualmente, ali como você aplica aquela operação com a matriz. Muito do que fazemos em cálculo estatístico, na verdade, são operações aritméticas básicas. A parte mais difícil não é compreender a matemática, a parte mais difícil é você compreender o conceito. Por que usar? Quando usar? De fato, se você olhar os projetos anteriores deste curso, nós aplicamos matemática e estatística em todos eles. Sem exagero, todos eles tiveram matemática e estatística em algum momento. Só que nós usamos funções disponíveis nos pacotes da linguagem Python. Agora eu vou dar um pouco mais de ênfase à medida que trabalharmos especificamente no projeto de número 6. Então, não é para entrar em pânico, tenho que aprender tudo de matemática, não vai dar tempo, eu não consigo. Não. Concentre-se em compreender a técnica de análise. Se considerar necessário, você então pode buscar aquele conhecimento complementar e eu vou trazer essa abordagem aqui durante o projeto número 6, neste capítulo.
Muito obrigado e até a próxima aula.